Amém? Amém. Estamos todos, como diz o nosso amado irmão Geraldo Moraes. Então diz assim o tema da mensagem, como eu falei: vinho novo, ondas novos, tudo novo, vida nova, né? Mateus capítulo 9, versículo 16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rompura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Amém. Fazemos uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu te louvo, te exalto, te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui reunidos como assembleia, como parte do corpo de Cristo, para juntos estreitarmos laços de amizade, para juntos compartilharmos amor, para juntos compartilharmos a Tua palavra, esta ceia que está aqui posta hoje no altar. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a voz do Espírito Santo em nosso coração. Que não seja eu, Pai, mas que o Teu Espírito Santo que habita em mim possa instruir-nos nesta noite no caminho da verdade. Queremos ir às águas cristalinas da graça de Deus, queremos ouvir a Tua voz. Fala-nos conosco nesta noite, que eu diminua, que o Senhor cresça. Usa a minha vida, usa a minha voz, porque eu sei que em mim que não é a minha suficiência humana, que não é a minha sabedoria, mas a minha suficiência ela vem de Ti. É tudo que eu te peço, te oro, te agradeço em nome do Eterno. Amém? Então, meus amados irmãos, eleitos, predestinados, povo que é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Amém. Você não é propriedade exclusiva de um concílio ou de uma denominação. Você é propriedade exclusiva do Deus Eterno, aquele que morreu, que ressuscitou e que vive, que reina através do seu povo, da sua igreja. Amém? Somos nós. Amados e amadas, Jesus ele foi enfático e categórico quando ele disse que não se põe remendo de pano novo em veste velha, e não se põe vinho novo em odres velhos. E eu digo para vocês que Jesus não estava a falar de consertar roupas, nem muito menos de conservar vinhos, até porque Jesus ele não tinha uma facção e nem muito menos ele era um vinheteiro, ou seja, um produtor de vinhos. Mas Jesus estava usando uma figura de linguagem para trazer um ensino para aquela igreja, ou para aquele povo, e hoje para nós, aos discípulos de João. Porque se nós formos ver o contexto, foram os discípulos de João que chegaram para ele e perguntaram: Senhor, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas nós observamos que os teus discípulos não jejuam? Que coisa interessante, né? E o sistema religioso aí, irmãos, está com problemas, está com dificuldade, já fez a campanha, já fez o... A internet está com problema aí, tem que resetar lá o... Mas voltou. Voltou? Deus está no controle. Então, no sistema é dessa maneira. Está com dificuldades, está com problemas, já fez o voto, não resolveu, ou é falta de fé ou é falta de um jejum. Porque o jejum, ele move a mão de Deus. Vocês aqui já ouviram isso? Eu ouvi muitas das vezes, né? Irmãos, agora tu imagina um cabra, né, magro que nem eu fazendo jejum, né? Como é que eu ia ficar, né? O cabra já é magro, e fazendo jejum, que a gente já jejuma por natureza, né? A gente já não coma tudo aquilo que a gente pode, né? Porque o dinheiro não dá, né? Aí nada mais fazer jejum. Então Jesus ele usou uma forma, uma figura de linguagem para ilustrar ou para trazer um ensino aos discípulos de João. E nesta feita, com a mente iluminada pelos olhos, com os olhos iluminados pelo entendimento da graça de Deus, iremos fazer como o nosso irmão, agora eu me esqueci do amado lá, o irmão Richard, lá do Rio de Janeiro. Se você estiver me ouvindo, graças ao Pai, meu irmão Richard. Nessa noite iremos descodificar, ou como diz o nosso irmão Geraldo Moraes, iremos descoisar as coisas que estão coisadas. Amém? O texto de Mateus capítulo 9, no versículo 10, olha o que diz mais. Mateus 9, 10. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa,
Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com ele, ou com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E depois, aprendei o que significa misericórdia quero, e não o holocausto. Porque eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Versículo 14, ele diz: vieram, pois, os discípulos de quem? Discípulo de quem, irmãos? João. De João. E lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Olha como essa questão de jejum, né, vem assim da religião, né, vem da religiosidade das pessoas e do farisaísmo, tanto daquela época como hoje nos nossos dias. Muitas vezes os teus discípulos, e os teus discípulos não jejuam. Olha que interessante, irmão Ricardo. Os discípulos de Jesus não jejuavam. E por que será que o sistema aí fora faz jejum e você não jejum, hein? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes, convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Imagina aí, eu convido o irmão Ricardo e a esposa dele, a Adriana, né, Del? Para o meu casamento aqui, trocar as alianças, a gente vai fazer aqui uma cerimônia, eu convido os irmãos. Aí quando é fé, tá lá o irmão Ricardo, a ceia farta, né? A ceia exposta, lá o peru, toda espécie de comida. Eu gostei do peru, viu? Esse ano eu comi peru. Só falo nesse peru. Tá lá a mesa farta, exposta, e eu digo: irmão Ricardo, seja bem-vindo, você e sua esposa. A mesa está posta, venha cear comigo. Aí irmão Ricardo: não, eu estou em consagração. Eu não posso. Eu estou em processo de santificação. Tem sentido uma coisa dessa? Você ser convidado para um casamento, você chegar lá e não participar do casamento, ou da ceia, ou da comida, não tem sentido. Respondeu-lhe Jesus: pode por acaso estar triste, convidado para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. A pergunta que não quer calar é: quando foi que o noivo foi tirado? E aí, irmã Sandra, quando foi que o noivo foi tirado? O noivo foi tirado. E ali, os discípulos, meio que desconfortados ou desconcertados, choraram a morte do seu mestre. Como é que pode? Ele veio, nos ensinou, ressuscitou Lázaro, fez inúmeros milagres, mas aí jaz o nosso mestre em um túmulo. E nesses dias eles choraram. Eu dizia lá na Messejana outro dia, quase 10 anos que ele cortava cabelo comigo. Minha filha, observe aí. Há 10 anos que esse amigo cortava cabelo comigo. Ele adoeceu, né? Infelizmente ele partiu para o Senhor. E a última visita que eu fiz ele lá, eu vendo o estado dele, eu vim de lá para cá aos prantos. Eu não tive condições psicológicas e físicas para ficar aqui cortando cabelo. A minha esposa sabe, eu fui para a cama ali e chorei o dia quase todo, porque eu sabia que ele ia partir. Agora você imagine como é que não ficou os discípulos de Jesus de Nazaré. Andaram com ele, viveram com ele, e de repente ele estava lá no túmulo. Nesses dias eles jejuaram. Jejuaram ou não jejuaram? Eu acredito que eles jejuaram. Mas não foi um jejum religioso. Foi um jejum forçado. Foi uma abstinência de alimentos por causa da situação que eles estavam vivendo. E isso faz uma diferença. Se nós formos analisar o Velho Pacto, lá vai estar cheio de evidências de homens também que jejuaram. Davi perdeu seu filho e jejuou, chorou. Não queria nem se alimentar. Respondeu-lhe Jesus: pode por acaso estar triste, convidado para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. E aí ele prossegue dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste,
e fica maior a rotura? Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então vamos lá. O que significa este pano novo? O que significa esta veste velha? O pano novo e a veste velha, irmão Carlos, simboliza as duas alianças, a lei e a graça. Não dá para se misturar os pactos, não dá para se misturar as alianças. Era isso que Jesus estava ensinando. Não se pode, em hipótese alguma, misturar os dois pactos. Era aquilo que nós falávamos agora, antes de começarmos o culto. Eu dei uma breve palavra aqui para os irmãos. E a gente falava, né? Mas, enfim, não se pode misturar os dois pactos. Não pode resetar não, senão cai aqui. Já voltou. A internet está caindo, eu peço desculpa aos irmãos aí, mas vai dar certo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então todo está claro ou não está claro? Tá. Então não se pode misturar ou não se pode botar um remendo de pano novo em veste velha. As irmãs aqui que trabalham com costura, né, irmão? Tem facção, as irmãs são da facção, viu? É de roupa, tá bom, irmãos? Então as irmãs aqui que trabalham com facção de roupa, elas sabem que se colocar um remendo novo em uma veste velha, com o tempo o remendo, o pano velho, ele vai se romper. E o pano novo vai tirar parte ainda mais do pano e vai se abrir um buraco maior, né? Vai ser maior a rotura. Então não se pode, em hipótese alguma, misturar a graça com a lei. É por isso que Paulo vai dizer, meu irmão Ricardo, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou é a graça, ou é a lei. Para evidenciar isso, eu gostaria que você abrisse no livro histórico de João. João capítulo 1, versículo 16. João capítulo 1, versículo 16. João capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu de olho na internet, se cair, a minha filha vai dar reserva. Você deixa cair. Amém? João capítulo 1, versículo 16 diz assim a palavra: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele vai dizer assim: porque todos nós temos recebido. João disse: nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. O que João estava dizendo é que em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. O que João estava querendo passar e transmitir é que, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Cristo, ele era a materialização da graça em pessoa. Porque Jesus, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Deus se fez carne, Deus encarnou, Deus participou de carne e sangue. Era isso que João estava querendo dizer, amém? Amém. No versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram, em outras traduções diz, veio por meio de Jesus Cristo. A graça, ou a lei, ela foi terceirizada por Moisés. A graça e a verdade veio. O Pai se manifestou na pessoa do Filho. O Pai, o Deus, se fez carne. O Pai, a graça, se materializou e andou e viveu 33 anos no meio deles. Por isso que João disse: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Amém? Amém. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Falta aqui só o slide, né, irmão cara? Hebreus capítulo 8, versículo 6. O bom de não ter slide é que os irmãos e as irmãs aprendem a manusear as Bíblias. Hebreus 8, 6.
Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim a palavra de Deus: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em... Essa carta aos Hebreus, isso daqui é algo, um fato histórico, sabe, irmão Ricardo? Isso aqui, quando você começa a ler os Hebreus, você viaja no tempo, e o escritor, não se sabe se foi Paulo, porque não tem lá uma escritura que diz, foi o carta do apóstolo Paulo, mas a gente tributa essa escrita ao apóstolo Paulo pelo o conteúdo que vai trazendo, né, pelo esclarecimento. Então ela é muito profunda. E ele diz: agora, com efeito, não é sem efeito, foi com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Mais excelente do que? Mais excelente do que Moisés. Se nós lermos os versículos anteriores, ele vai estar fazendo um paralelo entre a lei e a graça. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então agora, nesta nova aliança, agora, depois da cruz, obteve Jesus o ministério mais excelente, e ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha o que é que diz aqui em Hebreus capítulo 7, volte uma página atrás. Hebreus 7, versículo 18. Hebreus 7, 18. Hebreus 7, 18. Volte uma páginazinha. Você estava em 8, volta para o 7. Hebreus 7, versículo 18 diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de quê, irmãos? Por causa de sua fraqueza e inutilidade. A lei foi revogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Como é que diz na sua tradução aí, irmã Adriana? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa dessa fraqueza e inutilidade. É a mesma reação, né? Revista atualizada, né? Então, a lei foi revogada por causa de quê? Porque ela se tornou fraca e inútil. Versículo 18. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Você sabe qual é essa esperança superior? É a graça. É Cristo. Amém? Ainda que em Hebreus, agora você vai um pouquinho à frente, no capítulo 10. Você está no 7, passa o 8, 9 e 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Amém? Visto perpetuamente, eles oferecem. Então a lei era sombra, irmão Ricardo. Por isso que a lei não aperfeiçoava coisa alguma, porque a lei era símbolo. Vou dar alguns exemplos. O batismo na água era símbolo do verdadeiro batismo do Espírito Santo. O jejum que se fazia, a abstinência de alimentos, Deus nunca quis isso. O que era que Isaías já dizia lá no capítulo 58? Ele dizia: olha, seria este o jejum que eu escolhi para vós? Que o homem fique triste, que o homem se aflige a sua alma, fique sem comer, que se cubra de cinza, de pano de saco. E não é isso. E o que é que eu quero de vocês aqui? Será que o jejum que eu escolhi para vós não é que soltes a ligadura com as impiedades? Que vendo o faminto reparta o teu pão, que vendo o nu cubras? O jejum agradável a Deus é repartir o pão com o necessitado. O jejum agradável a Deus é dar roupa a quem precisa. Amém? Esse é o jejum agradável a Deus. A unção com óleo, né? Porque tem que ungir com óleo, era símbolo da unção do santo, a unção do Espírito Santo. Então tudo que se fazia na lei, todo aquele cerimonialismo, todo aquele ritualismo, era a sombra de algo real e superior em nossas vidas. Amém? Em Romanos capítulo 10, versículo 4, vai dizer que o fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4.
Romanos, capítulo de número 10, versículo 4. Amém? Porque o fim da lei, eu vou ler do capítulo 1 diante. Irmãos, Romanos 10. Romanos 10. Irmãos, 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração, Paulo falando, e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos israelitas, são para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Quantas pessoas nesse exato momento estão lá na Assembleia de Deus, na Presbiteriana e tantas outras igrejas, né? São pessoas zelosas, são filhos de Deus, eles têm zelo por Deus, às vezes até mais que nós, às vezes até mais do que as pessoas do meio gracista, se é que podemos usar essa expressão. Mas eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento, sabe? Se sacrifica, ora de madrugada, sobe monte, desce monte, faz vigília. Irmão, e qual é o problema nisso? Não tem nenhum problema. Mas qual é o problema de orar de madrugada? Ou qual é a vantagem de orar de madrugada? Ou qual é a vantagem de orar no monte? O Deus que está lá no monte, ele não está aqui não? O que foi que Jesus ensinou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto. Geralmente eu não fiz parte, graças a Deus Deus não me permitiu fazer parte desse meio dessa oração do monte. Mas amigos meus que participavam, diz que geralmente o que se vê muito nessas orações de monte é gente com revelação mentirosa. É isso que eu te digo, é isso que eu te falo, é isso que o Senhor está dizendo. Eu estou vendo um capeta aqui descendo. Geralmente vê muito demônio, e o Espírito de Deus geralmente não se manifesta. Então assim, são um bando de religiosos, né? Mas esses religiosos, algum deles tem zelo por Deus, porém não tem entendimento. Versículo 3. Porque desconhecendo a justiça de Deus, procura estabelecer a sua própria. Não se sujeitam a que vem de Deus. Versículo 4. E qual era a que vem de Deus? Ele vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo estava querendo colocar na mente dos judeus que eles até tinham zelo por Deus, mas eles não tinham entendimento. E onde é que estava a falta de entendimento? Porque ele não estava reconhecendo que o Cristo havia vindo, e que o Cristo era o final, ou seja, era a consumação de toda essa lei. Amém ou não amém? Amém. Então a lei findou em Cristo. Findou ou não findou, irmãos? Achei meio fraco assim, acho que tem uns irmãos aqui legalistas. A lei findou em Cristo, irmão. Findou ou não findou? Findou. Amém. Amém. Findou. Olha o que diz mais Paulo, escrevendo aos Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 21. E esse é forte. Gálatas 2, versículo 21. Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas fica antes de Efésios e depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Antes de Efésios, depois de 2 Coríntios e antes de Efésios. Amém? Gálatas 2, 21. Olha o que disse Paulo. Não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo disse, eu não anulo a graça. Porque se eu tenho que viver segundo a lei, se eu tenho que sacrificar, se eu tenho que subir o monte, se eu tenho que jejuar, se eu tenho que pagar o preço, se eu tenho que dizimar, porque se eu não dizimar eu estou debaixo de maldição. Se eu tenho que viver segundo a lei, então Cristo veio em vão. Então Cristo morreu em vão na cruz. Amém, irmãos? Amém. Por isso Paulo disse, eu não anulo a graça. Não anulo a graça de Deus.
Ainda que em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo continua dizendo, aqui ainda em Gálatas 5, versículo 1, amém? E Paulo vai dizer, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo a jugo da escravidão. Esse jugo de escravidão era a lei. A lei era 613 mandamentos. Se você fizesse 612 e tropeçasse em um, você era culpado de todos. Isso era maldição, irmãos. Verdadeiramente era estar debaixo de maldição. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir. Se hoje as pessoas têm dificuldade de cumprir os 10 mandamentos, imagine 613 mancados. Aí era complicado. Versículo 2: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveita, ou aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. E como tem pessoas que mesmo no meio gracista, se é que podemos usar essa palavra, que querem se justificar na lei, irmã Sandra. Querem se justificar na lei. Não, eu dou o dízimo porque lá em Hebreus capítulo 7, aqui são homens mortais que recebem dízimo, porém ali se testifica aquele que vive. Ou seja, querendo justificar as suas práticas nos livros da lei. Moisés ali, o Paulo estava instruindo a igreja ali, que ainda estava vivendo uma graça misturada com lei. De fato é lá no rio, aqui é lá, aqui era lá em Jerusalém. O templo ainda estava de pé, irmão Ricardo, por isso que eles estavam cobrando dízimo. Aqui são homens mortais que recebem dízimo, porém ali se certifica aquele que vive. Que ele vai dizer que para receber esses dízimos era necessário ser sacerdote e da linhagem de Melquisedeque, da linhagem de Levíticos. Eu acredito que aqui não tem nenhum levita, né? Então não podemos cobrar dízimos. Usa-se também lá Mateus 23, também não era Novo Testamento. Porque ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, porque gelando entro e do cominho, e negligenciais os preceitos mais importantes da graça. Amém? Amém nada. Amém nada. Pegadinha, irmão, fica ligado. Fazer igual o pessoal da universidade, fica ligado, irmãos. E negligenciais os preceitos mais importantes da lei. Jesus de Nazaré ele veio no cumprimento da lei. Jesus de Nazaré ele veio como ministro da circuncisão. Por isso é que ele falou lá do dízimo, olha, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, também não era dinheiro, era alimentos, e negligenciais os preceitos mais importantes da lei. Veja que na lei já existiam preceitos importantes. Qual era? A misericórdia, o amor e o perdão, alguma coisa assim, né? Juízo, a misericórdia. Juízo, a justiça, a misericórdia, alguma coisa assim. Então, não podemos querer usar textos lá do velho pacto, da velha aliança e trazer para os nossos dias hoje, colocar, implantar isso na mente dos irmãos. Não. Existem textos que a gente usa como textos históricos para evidenciar algo, não para enfatizar uma doutrina. Amém? Ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer assim: vós correis bem. Gálatas 5, 7. Capítulo 5, versículo 7. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento levenda toda a massa. Um pouco de fermento levenda toda a massa. Não, nós somos a igreja em graça. A igreja em graça, irmão, lá mas nós cobra o dízimo, mas nós faz santa ceia, nós comemos um pedacinho de pão e suco de uva. Irmão, o irmão está correndo até bem, mas um pouquinho de fermento levenda toda a massa. Amém? Ou é graça ou é lei. Não, mas é só um dízimozinho, mas um pedacinho de pano novo na veste velha, rompe-se
né? Não dá. Não dá para misturar a lei com a graça. Foi isso que Jesus ensinou. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Então veja que os textos são claros. São ou não são, irmãos? Não se pode misturar as duas alianças, os dois pactos, porque um pouquinho de fermento leva toda a massa. Eu creio, eu acredito no que disse lá o apóstolo Paulo, lá em Atos, se não estou enganado, Atos 17, que ele diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando a gente fazia o errado sem conhecer a verdade, Deus não leva em conta, o cara é ignorante. Ele vai tratar nós como ignorante. Não, empanca, igual o burro velho. E aí tome pega. Porque quando o burro empaca, o pessoal não mete a chibata, né? Como teve no interior, o burro quando empaca, pega no burro para o burro andar. Então eu acredito que é desse jeito. Quando você não conhece a verdade, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Uma vez que você conhece, aí a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas eu quero partir para a segunda parte, né? O ponto, eu falei sobre o vinho novo e os odres novos e concluir a mensagem desta noite. Então, o que seria o vinho novo? O que seriam os odres novos? Sem muitos arrodeios, o vinho novo simboliza a graça, simboliza Cristo. O vinho novo, ou seja, a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 10:4, como nós vimos, que o fim da lei, a lei era o vinho velho. O fim da lei é Cristo. Cristo é o vinho novo. E os odres novos, ou os odres velhos, eram as pessoas que recebiam a lei, né? E quem são os odres novos? Os odres novos sou eu, é você, somos nós. Para quem não sabe o que é um odre, odre era um recipiente ou receptáculo. Era algo que carregava leite. Era algo feito de pele de animal, né? Acho que, não sei se os irmãos aqui assistem aquele filme mais antigo, até desenho animado mesmo. Usa assim, tipo um cantil. Só que esse cantil é feito de pele de animal. As pessoas bebem água, né? Acho que até o exército usa isso. Então, esse recipiente era feito de pele de animal e usado para o transporte de água, de azeite, de leite e de vinho. E se esse recipiente, ou se esse odre fosse velho e você colocasse um vinho novo nele, você perdia o vinho novo que você tinha botado nele, porque não se conservava os dois. Hoje, nós somos esse receptáculo do Espírito Santo de Deus, né? Porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então tudo isso era a sombra de algo real. Se você ver lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer assim, vós sois o templo do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, ou não sabeis vós que vós sois o templo da morada do Espírito Santo? Somos ou não somos, irmãos? Então nós somos esse receptáculo, nós somos esse odre novo, e dentro de nós habita um vinho novo, que é o Espírito do Pai. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Eu quero concluir nessa noite do que disse Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses capítulo 1, versículo 26. E 27. Colossenses, fica depois de Filipenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Ajuda aí, irmã Santa. Irmã Rosa. A irmã Santa também tá, rapaz. Vocês estão muito descrentes, rapaz. Vocês não lêem a Bíblia em casa, não, né? Rapaz, vigia, valeu. Quando às vezes volta, vocês ficam. Procurando, né? Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu concluo a mensagem nesta noite. Colossenses fica depois de Efésios, depois de Filipenses e antes de 1 Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra: o mistério que estiver oculto. Vou ler do versículo 24 para ficar mais compreensível. Agora,
Me regozijo nos meus sofrimentos, Paulo falando, e preencho o que resta das aflições de Cristo da minha carne, em favor do corpo que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor, para dar o pleno cumprimento à palavra de Deus. Para dar o pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo disse que era para dar o pleno cumprimento da palavra de Deus. Que cumprimento era esse? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então esse é o grande mistério que nos foi revelado pela graça de Deus. Que mistério é esse? O mistério da piedade. Cristo em vós, a esperança da glória. Você sabe que o que nos dá a certeza, além da cruz de Cristo, né, dele ter nos pagado, ter morrido lá em nosso lugar naquele madeiro, mas uma das certezas, uma das garantias que o Pai, que nós temos, que nós somos do Pai, é o Espírito de Deus em nós. É o selo do Espírito Santo em nossas vidas, no nosso espírito. Amém? Por isso que Paulo vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Assim seja, assim disse o Senhor. Desde já eu quero saudar os irmãos mais uma vez aí do YouTube e do Facebook. Graça e paz a todos, vocês multiplicados. Quero desejar a todos aí um feliz ano novo, né? Que todas as bênçãos de Deus, vocês já são abençoados, mas que essas bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais, se materializem em suas vidas, em nossas vidas, e que nós venhamos de fato e de verdade reinar em vida, porque este já é o melhor dia, o melhor ano de nossas vidas. Amém? Que você receba essa palavra, diga: eu recebo. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. E diga aí, meu filho, por favor. Fique de pé.